Olá, sejam bem-vindos ao Private Talks. Eu sou William Reusler e chegamos ao último episódio da segunda temporada do nosso podcast. Hoje, temos a honra de receber o Alfredo Setúbal, diretor-presidente e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa, colecionador e uma das vozes mais importantes quando falamos de arte e cultura no Brasil. À frente do acervo privado do Itaú Unibanco, uma das maiores coleções corporativas do mundo, ele também é reconhecido pelo apoio consistente a instituições e eventos que marcam a cena artística do país. Alfredo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, especialmente no Itaú Cultural. Hoje é o nosso último episódio do Itaú Private Talks. Sejam bem-vindos e seja bem-vindo ao Private Talks. Obrigado, William. Prazer estar conversando aqui com você sobre arte, sobre o Itaú Cultural. Prazer. Vamos lá. Vai ser uma grande e boa conversa. Obrigado. Antes de começarmos, gostaria de apresentar o Alfredo. Formado em administração e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, iniciou sua carreira no Itaú em 1982, passando por agências e pela área de investimentos, onde tornou-se diretor executivo. Também liderou a criação do Itaú Private Bank. Hoje, além das funções da Itaúsa, é presidente do Conselho Curador da Fundação Itaú, responsável por iniciativas voltadas à educação e à valorização da cultura brasileira. Também é presidente do Conselho Deliberativo do MASP, membro do Conselho de Administração da Fundação Bienal de São Paulo, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, e do Instituto de Arte Contemporânea, IAC. Alfredo, muito obrigado. Queria começar fazendo uma pergunta que não sei se é tão fácil de responder, mas de onde é que vem a sua paixão e da sua família pelas artes? Bom, William, é uma história longa, mas eu acho que ela vem muito da minha mãe. Minha mãe, ela faleceu cedo, mas ela sempre foi uma pessoa com muita modernidade para sua época, muito contemporânea para sua época, tanto do ponto de vista das ideias como do ponto de vista da arte. Ela, evidentemente, foi criada no ambiente da arte acadêmica, né? A arte mais clássica, depois um pouco pelo modernismo, mas na minha casa eu lembro que a gente não tinha nada disso. Minha mãe tinha quadros contemporâneos, coloridos, modernos, e eu acho que isso teve uma grande influência na minha formação de gostar das artes. Meu pai gostava muito de escultura. Boa parte das esculturas que tem no banco, na coleção do Itaú Unibanco, foi ele que comprou, ele gostava bastante, mas tinha um olhar também para o modernismo. Então, boa parte da coleção modernista que o Itaú Unibanco tem veio do olhar dele. Eu sempre tive um olhar mais contemporâneo da arte, tá? E eu brincava com meu pai que ele comprava as coisas caras e eu comprava as coisas baratas. E hoje muitas dessas obras que eram baratas valem mais do que aquelas caras que ele Comprava. comprou. Então é um pouco por aí. Tá. Você é conhecido, né, no mercado como um grande executivo, inclusive de sucesso no mercado financeiro, mas também um grande apaixonado pelo mundo da arte e da cultura. Como é que você combina, e até hoje, que você ainda está na posição de presidente da Itaúsa, como é que você combina esse tempo e divide a sua vida entre os dois mundos? É, Quando eu estava no banco, como executivo do banco até 2015, esse papel era muito mais difícil, porque o banco, não preciso nem dizer para nós, nem para os nossos clientes, tem uma agenda muito puxada, que exige muito em termos de tempo, viagens e tudo mais. Quando eu vim para Itaúsa, em 2015, a Itaúsa é uma holding, né, mais estratégica, mais participação de conselhos, não tem um dia a dia assim tão pesado como tem no banco. Então, nesses últimos 10 anos, eu pude me dedicar bastante às minhas duas atividades, como executivo da Itaúsa e como participante de diversas entidades culturais, né? Eu participo do MAN, Museu de Arte Moderna, foi a primeira instituição que eu entrei há 32 anos atrás, como diretor financeiro. Depois entrei na Bienal, depois no MASP e outras entidades menores que eu participo e ajudo também. Então, hoje em dia é mais fácil, eu consigo conciliar bem as agendas e dedicar tempo aos dois lados. Tá. Alfredo, aproveitando, a gente está aqui hoje, né? Outro privilégio de estar te entrevistando nesse espaço tão especial. Se você puder comentar um pouco para a gente, onde é que a gente está
E a importância dessa exposição? Nós estamos aqui no sétimo andar do prédio de Itaú Cultural, aqui na Avenida Paulista. Estamos gravando essa conversa num espaço novo que a gente abriu aqui, uma exposição de longa duração, ela não necessariamente será permanente. É um espaço chamado Milu Vilela, em homenagem a Milu, todo o trabalho que ela fez aqui no Itaú Cultural, e pelas artes, no MAN, educação e tudo mais. E é onde a gente traz um recorte relevante de obras, são 180 obras de 150 artistas, da nossa coleção do Itaú Unibanco. É uma posição densa, mas ela é propositalmente densa, que a gente quer que a pessoa entre aqui e tenha a sensação de estar entrando quase que numa reserva técnica. Certo. Então, todas as paredes estão cheias de obras, as obras que não estão nas paredes estão naqueles teleiros que a gente tem de reserva técnica, não estão em paredes, não estão em divisórias, como se elas estivessem penduradas nos teleiros de A reserva reserva técnica. técnica. E é uma coleção que tem vários temas, retratos, sonhos, a década, geração 80, geração 60, 70, arte moderna, arte contemporânea, recortada de diversas formas, e as obras não estão colocadas de forma cronológica, elas estão colocadas pelos temas. Então você vai na seção de retratos, por exemplo, ou de paisagens, você vai ver obras acadêmicas. E você vai ver ao mesmo tempo obras recentes desse século, dessa década. Então é muito bacana você ver como os artistas, no seu tempo, como cada um via essas temáticas dentro do recorte da nossa coleção. Então, uma coleção, como eu disse, bonita, né? Ela tem esse lado. E ao mesmo tempo as pessoas podem ver diversas técnicas. Você tem óleo, você tem escultura, você tem gravura, você tem desenho, você tem várias técnicas que são mostradas. É uma exposição que ficou muito bacana. E é um pequeno recorte da história da arte brasileira de uma certa forma. Não foi esse o objetivo, mas acabou sendo esse o resultado final. O Aguinaldo Farias, que foi o curador desse espaço, conseguiu fazer de uma forma muito simples, E harmoniosa, né? harmoniosa, instigante, porque ela faz muitas provocações e as pessoas têm gostado. A repercussão na mídia foi muito boa, que também é um lugar que você pode ver a arte moderna e contemporânea de uma forma mais permanente. Poucos museus fazem isso em caráter permanente. Tem muitas exposições nos museus, né? Uhum. Mas os museus brasileiros, até por sua limitação física, eles têm pouco espaço para exposição de acervo. E aqui a gente está expondo o nosso acervo de uma maneira, de uma certa forma, didática para o grande público. Excelente. Você, a gente sabe disso, né? Você é um dos responsáveis pela escolha e a curadoria das obras que vão ser adquiridas, né? Tanto no Itaú Cultural quanto no Itaú Unibanco, certo? Inclusive, nosso último episódio, antes desse, que será, inclusive, infelizmente, nosso último episódio, nós tivemos a oportunidade de entrevistar também o Arthur Lescher. E eu Eu vi. aprendi com ele, eu não sabia, que o primeiro pêndulo O meu pai que comprou. foi seu pai que comprou. Tá lá, lá no No Jabaquara, tá lá nos Jabaquara, né? prédios, né? Mas eu não sabia que era o primeiro que tinha produzido. E eu queria te perguntar como é que funciona esse processo, né, da curadoria das peças que vão ser adquiridas. Como é que é o seu olhar para isso? Então, veja, a formação da coleção do Itaú Unibanco, ela veio de várias formas, né? Muitas obras vieram dos bancos que tiveram um processo de fusão ou que o Itaú adquiriu. E um exemplo recente de uma coleção grande que veio para o Itaú foi a compra do Bank Boston. É. 20 anos atrás, o Bank Boston tinha uma coleção importante de arte moderna e contemporânea, arte plumária, arte pré-colombiana, era interessante e ela contribuiu muito para a nossa coleção. Como eu disse, meu pai comprava muita obra moderna, muitas esculturas, e Uhum. ele, depois que saiu da executiva do banco, ficou só no conselho. Dos hobbies dele era comprar obras para a coleção do banco.
E eu sempre tive esse olhar, como eu disse, mais contemporâneo, e fui comprando, porque o banco tinha muitos prédios, muitas salas e precisava de uma certa decoração, né, para esses ambientes todos. Então foi feito assim muito, principalmente a parte contemporânea, muito a partir do meu olhar, né? Certo. Nunca tive um curador direto para a coleção do banco. Nós tivemos em algumas situações curadoria. Por exemplo, quando a gente fez os 30, 30 anos do Itaú Cultural, há 8 anos atrás, o Paulo Herkenhoff Sim. contribuiu para preenchimento de algumas lacunas que haviam na coleção naquele momento. Outro momento que a gente teve um apoio de uma curadoria foi quando a gente fez os livros da coleção do Itaú, também isso já faz mais ou menos 20 anos, o Itaú Moderno e o Itaú Contemporâneo, que o professor Teixeira Coelho escreveu os textos, e inclusive são textos muito bons, vale a pena serem lidos, e a gente também naquele momento deu uma complementada com um olhar mais curatorial para a nossa coleção. Mas a coleção do Itaú Unibanco é uma coleção muito grande, é a maior coleção corporativa, né? Não só em artes plásticas, mas a gente tem coleção de moedas, coleção de livros da Brasiliana, enfim, isso tudo. E boa parte dessas coleções estão expostas aqui no Itaú Cultural de forma permanente, que é uma oportunidade do público ver uma coisa que só pode ser vista aqui. Nenhum museu, nenhuma entidade cultural Tem essa tem uma coleção, né? exposição de Brasiliana. Brasiliana é a história do Brasil, são os primeiros exploradores, as primeiras imagens do Brasil, gravuras, quadros, considerado uma brasiliana até meados do século XIX. Então tem uma coleção vastíssima, tanto de artes plásticas quanto de livros. E isso pode ser visto aqui no nosso prédio do Itaú Cultural de forma permanente. E a coleção de moedas, comendas e tal, a gente fez também um andar permanente aqui, e é um andar bem bacana, que eu também acho que vale a pena a visita, que mistura essas moedas e comendas com arte contemporânea que usa o dinheiro como suporte. Então ficou bem, bem bacana, porque você vê o passado, o presente, é uma exposição temática, Certo. não é uma sequência de moedas e comendas. Então tem lá mulheres nas moedas, índios nas moedas, indústria nas moedas, porque as moedas sempre tem o cara coroa, né? Sim. Então tem sempre uma figura num lado e um tema do outro, né? Então é uma coleção bastante importante, tem moedas raríssimas, e tipo a moeda da coroação de Dom Pedro I, que foram feitas 7 moedas, Nós temos e elas. nós temos uma Uma delas, delas. porque foram feitas 7 porque foram as provas. E o Dom Pedro não aprovou a prova, porque ele parecia um imperador romano. Então ele mandou fazer outras moedas. Mas essas 7 nós temos uma delas, e várias moedas muito raras. É um programa divertido também para as crianças, adolescentes e tal. Interessante. E eu queria, você falou muito da diferença entre, né, o seu gosto do seu pai, né? Mas aí, olhando em você, né, eu conheço você, vejo, já tive a oportunidade de ver um pouco a sua coleção na sua casa e você tem realmente uma grande e vasta coleção pessoal contemporânea. Como é que você faz essa distinção do Alfredo colecionador e do Alfredo, vou chamar aqui entre aspas, curador, porque você também tem uma equipe aqui hoje que te ajuda no lado institucional. Tem um Alfredo diferente ou ele acaba Não, tendo não tem. o mesmo Não, não coração? tem. É o mesmo coração e o mesmo olhar. Eu acho muitas artistas que eu comprei para mim, também comprei para o banco, eu acho que é um olhar. E a coleção do banco, William, ela tem uma característica que ela não é uma coleção museológica, é uma coleção do belo. Artistas importantes, mas são obras, de um modo geral, bonitas. Não são obras agressivas, não são obras muito fortes. Porque elas são. A coleção do banco, o banco não tem um museu, não tem uma reserva Sim. técnica. As obras estão colocadas nos prédios, nos corredores, nas salas de reunião, nas salas de almoço. Então não pode ser uma coisa que gere Uhum. incômodo para as pessoas que estão trabalhando, que estão. Então ela tem uma característica de obras mais bonitas, tá?
É uma coisa que eu sempre que eu compro alguma coisa para coleção do banco, eu olho. Claro, a gente tem obras um pouco mais agressivas. Estamos aqui nesse espaço, podemos falar um pouco dele, que é onde a gente está gravando. Tem algumas obras mais agressivas, mas elas estão colocadas em lugares mais de passagem. Certo. Não é uma coisa É um que as lugar de pessoas. foco. Não é um lugar de foco, exatamente. Tá. Eu queria voltar um pouco no você contou um pouco essa história, né, de tudo que tem aqui na coleção do Itaú Cultural. É, pensando exatamente nessa coleção, e também talvez expandindo a coleção do Itaú Unibanco, é, certeza que a gente tem obras que são consideradas muito emblemáticas, né? E eu queria te pedir, assim, na sua visão, se você pudesse explicar para a nossa audiência a importância histórica e de valor afetivo, né? Não vou entrar aqui nem na discussão do valor financeiro, mas muito mais o histórico e o afetivo dentro da coleção. Então, é uma coleção que tem vários recortes, né? Eu acho que ele tem esse lado que é uma coleção muito ampla. Se a gente contar todas as moedinhas, comendas, obras, gravuras e tudo mais, livros, brasiliana e tal, chega aí a quase 15 mil obras, selos, enfim. Então é uma coleção muito plural, muito ampla, de vários temas, de várias temáticas. É a maior coleção corporativa da América Latina. A gente participa de uma entidade que reúne empresas que têm coleções. A nossa é a sétima maior coleção Bom, do mundo em termos corporativos. É uma coleção importante, quem sabe mais importante do que muitos museus. A gente tem uma prática aqui falando de circular essa coleção. A gente tem vários recortes dela que circulam pelo Brasil, para dar acesso ao público, né, da nossa coleção. Ela já foi vista, se a gente somar esses últimos 10, 12 anos que a gente circula com ela, por mais de 1 milhão de pessoas, em outras cidades que não São Paulo. certo. Então é bacana a gente proporcionar esse olhar para os nossos clientes e para as pessoas que admiram arte, né? Então ela tem esse valor histórico, uma coleção ampla, de muito valor financeiro, né? Como você mesmo disse, muitas coisas de alto valor e de raridade, como a moeda que eu comentei, vale Certo. muito, muito dinheiro. E tem um valor afetivo, né? Eu acho que eu gosto de comprar, eu acho que as pessoas no banco, é muito interessante ver esse processo. Quando a gente fez agora uma nova torre lá no Jabaquara e no próprio Faria Lima, onde você está, as pessoas passaram a pedir obras. Então, conviver com obras de arte na cultura do Itaú passou a ser uma coisa que as pessoas valorizam e que pedem obras de arte para serem colocadas nos seus ambientes, nas suas salas e tudo mais. Então, é bacana de ver que isso também impregna, de uma certa forma, no nosso corpo de funcionários e tudo mais. E tem as obras que eu gosto mais, tem as obras que eu gosto menos, evidentemente, que faz parte. Uma obra afetivamente que eu gosto muito é aquele painel da Adriana Na Varejão, Faria Lima. né, que está hoje na Faria Lima. Ele foi comprado quando a Adriana Varejão estava no meio, assim, no início da carreira dela. Foi comprado em 2000, se eu não me engano. Ele ficou muitos anos na agência da Faria Da esquina Lima, da Faria Lima com com a a, com a, com JK, a não é isso? Juscelino Eu me Kubitschek, lembro ficou muitos disso. anos lá no alto da entrada. E hoje acho que quem sabe seja a obra mais valorizada em termos financeiros do banco, da coleção do banco, e é uma obra super importante, porque a Adriana Varejão, inclusive, tem esse Essa quadro daqui, né? dela aqui atrás, de onde a gente está. É sem dúvida nenhuma a artista mais importante do Brasil hoje, em termos de artes plásticas, pintura principalmente, e esse painel é maravilhoso e está lá na Faria Lima. Você falou uma coisa, eu estava te escutando quando você falou, né, da gente, eu vou falar também, entre aspas, né, impregnar nos colaboradores a arte. 17 anos de banco e sempre fui amante das artes, você sabe disso. E eu vejo a transformação dos meus colegas de trabalho, os que não estavam no banco, né, que foram Uhum. entrando ao longo do tempo e convivendo com aquele mundo das artes e se interessando. E eu queria comentar duas coisas interessantes, assim, que é quando some some, né? Uma obra de arte, ela some. Você está lá e um dia seguinte ela não está mais lá, mas tem um papel É, a com gente uma coloca. foto
explicando onde ela está, se ela está sendo restaurada, se ela está Está sendo dando emprestada para para um alguma museu, numa exposição, para algum exposição, museu, é. e as pessoas comentam. Então, essa é a primeira parte para te dizer que funciona. É, Então, as realmente, pessoas percebem, elas né? percebem. Os clientes, eu não preciso nem te dizer, porque os que gostam da arte, eles só comentam, e os que não conhecem, chama atenção, né? Eles veem uma coisa diferente. E aí, recentemente, eu notei, a gente teve um curso para os colaboradores no Private que pediram arte. E Ah, aí é? fizeram um curso Interessante, eu não sobre sabia. história das artes. E aí, um dia eu estava caminhando e estava lá, né, o profissional com eles caminhando. E aquele grupo de colaboradores, depois do expediente, olhando as obras sendo explicadas, junto com uma turma aqui do Tal Cultural. É. E foi tão gratificante ver aquilo. Ah, né, eu tô te contando, você não sabia, Não, né? não. Então, eu, para mim, que sou uma mãe da arte, imagina para você que é Não, é o, bacana o ver se. padrinho disso tudo, o pai disso É tudo. É legal você saber. bacana saber que as pessoas valorizam de fato, né? Essa é uma Muito. forma de despertar o interesse e a curiosidade nas pessoas, né? Queria mudar aqui o foco um minuto, né? Você é presidente do Conselho Deliberativo do MASP. E eu queria, se você puder realmente comentar aqui para gente, quais são os principais desafios e prioridades, né, do MASP. O MASP é uma das instituições de arte mais importantes do Brasil, se não quem é da América Latina e talvez uma É, das maiores não, sem do dúvida. mundo, né? Você podia comentar um pouco para gente, assim, os desafios e prioridades do MASP? É, eu sempre me envolvi, né, como eu comentei, no mundo institucional da arte, né? Não só aqui no Itaú Cultural, que eu participo já há quase 30 anos, mas em outras entidades, né? Eu participei muito da retomada da Bienal, né? Não sei se você lembra, a Bienal no Sim, final dos anos 2000, estava em uma grande crise, não tinha recursos, tinha dívidas e tal. Participei junto com um grupo de pessoas que retomaram a Bienal e hoje a Bienal está aí super pujante, inclusive estamos agora no momento de Bienal, né? estamos agora no momento de Bienal e a Bienal está muito boa, eu acho que vale a visita. E depois eu me envolvi muito no MASP. O MASP eu entrei meio por acaso, eu e o grupo de pessoas mais ou menos o mesmo grupo que ajudou na retomada da Bienal, porque o MASP, a presidente do MASP à época, em 2014, me procurou pedindo dinheiro emprestado do banco para o MASP. Aí eu comecei a entender que o MASP estava numa situação financeira muito ruim, com uma gestão muito ultrapassada, e tal, e aí o nosso grupo negociou, vamos dizer assim, com o grupo que tocava o MASP, para a gente assumir, dar um novo dinamismo, mudamos o estatuto do MASP, e hoje o MASP é o que é, a gente felizmente conseguiu de fato uma recuperação muito grande. É um projeto que eu tenho um orgulho enorme de ter participado, liderado junto com outras pessoas, principalmente o Heitor Martins, né, que é um Sim. grande companheiro dessas jornadas de arte. E o MASP hoje a gente conseguiu fazer um prédio novo, com dinheiro não incentivado, doações de famílias que confiaram na nossa gestão, confiaram na nossa governança. E o MASP, William, acho que poucas pessoas sabem da importância do MASP. Você colocou de uma maneira discreta, mas o MASP tem uma das coleções de arte europeia mais importantes do mundo. Tem poucos museus nos Estados Unidos e na própria Europa que tem a coleção que o MASP tem de arte europeia até o fim do modernismo, vamos dizer assim. Certo. Coleção espetacular, uma coleção que vale uma fortuna. E o Assis Chateaubriand fez, logo no final da guerra, ele teve a visão de que a obra de arte estava barata em função da guerra, pegou dinheiro emprestado, pediu doações, e você vai no MASP e olha atrás, né, porque você tem os Sim. cavaletes, você pode ver atrás. As obras foram todas doadas por empresários, por entidades, por empresas. E a coleção é impressionante. É um negócio, é um legado que ficou no Brasil, que as pessoas, quando vão lá, que entendem, não entendem como o Brasil, a América Latina, ou fora do eixo europeu, americano, tem um museu dessa qualidade. Então não dava para deixar o MASP endividado, com mil problemas. Eu brincava, era o gigante morrendo afogado numa poça d'água, entendeu? E acho que felizmente hoje a gente recuperou. É um projeto que eu realmente tenho bastante orgulho de ter participado, de alguma forma liderado ali a mudança do MASP. E hoje o MASP é um museu que esse ano vai receber mais de 1 milhão de visitantes.
É espetacular. É Eu, espetacular. eu tenho, né, tenho orgulho de dizer, né? Agora eu não sou mais um jovem patrono, mas comecei como jovem patrono no MASP, agora, né, por conta de ter ficado um pouquinho mais velho, né, estou sendo empurrado para o andar de cima dos Todos os patronos, patronos. mas dá muito orgulho fazer parte desse grupo, É, né? sem dúvida. É, e por tudo que o MASP faz, né? As ações e cada vez vendo pessoas mais jovens É, se interessando. tem. A gente não pode deixar a arte morrer, né? Não, sem dúvida. Ela tem que sobreviver e ter memórias, né? A É. gente não pode esquecer do passado. A arte ela vai se construindo em reconstrução das memórias, né? Então, eu fico muito feliz de ver como o MASP continua se reinventando. E o MASP tem uma coisa que também pouca gente percebe, é o nome do MASP. Museu de Arte de São Paulo. Não é Museu de Arte Contemporânea, não é Museu de Arte Moderna, não é Museu de Arte Antiga, é Museu de Arte. Então, o MASP, ao longo da sua história, desde o tempo do Chateaubriand, do Pietro Maria Bardi, Lina Bobardi e tudo mais, é um museu plural. Tem de Certo. tudo, tem exposição de artesanato até Monet, como a gente teve esse Teve ano, esse né? ano É. maravilhosa, por sinal. Então, é um museu de arte, e a arte no sentido mais amplo. Sim. Continuando ainda um pouco nessa parte institucional, né, o Itaú Unibanco ele é um grande patrocinador das artes, né, Sim. pelos incentivos, enfim, eventos culturais que a gente patrocina. A gente, por exemplo, teve no nosso segundo episódio, a gente entrevistou a Fernanda Feitosa, da SP Arte, e o Itaú é um dos Apoiadores, sim. patrocinadores, curadores da SP Arte. Como é que você escolhe os projetos que vão ser apoiados e o papel que eles cumprem na sua visão no fortalecimento da cena artística brasileira? É boa a sua pergunta, porque dá a oportunidade de esclarecer algumas coisas para o nosso público. Primeiro, o Itaú Cultural foi fundado em 1987, pelo meu pai, dentro de um projeto de fortalecimento da arte brasileira. É um instituto que só se dedica à arte brasileira e tem na sua grande produto, além das exposições que a gente faz aqui no prédio que nós estamos gravando Uhum. esse episódio. Ele nasceu do ponto de vista de ser de um centro cultural de tecnologia apoiado à arte. Hoje, o nosso grande produto não são as exposições que a gente faz aqui, que são bacanas, trazem um público enorme, mas é o que a gente chama da enciclopédia da arte brasileira. Para você ter uma ideia, William, mais de 1.200.000 pessoas entram nesse site por mês para fazer pesquisa, para ver verbetes, para estudar algum artista. E não é só arte, tem cinema, tem teatro, não é só artes plásticas, é uma enciclopédia no sentido bastante amplo. Então é um projeto maravilhoso, disponível, de graça para todo mundo. Não E tem isso assinatura, graça, grátis. é gratuito, não tem nada e é um site muito visitado. Um outro ponto interessante é que já há mais de 10 anos nós não utilizamos a Lei Rouanet para as atividades do Itaú Cultural. Hoje as atividades o Itaú Cultural faz parte da Fundação Itaú já há 6 anos, e ele se beneficia do endowment da Fundação Itaú para custear. O Itaú Cultural tem um orçamento aí de 110 milhões de reais por ano, mais ou menos, e esses recursos saem hoje da fundação, mas mesmo antes dele ser parte da fundação, desde 2019, o banco já não, o banco já dava os recursos não incentivados. Então, hoje, toda a lei de incentivo fiscal que o banco tem, através da Lei Rouanet, a gente dá para outros projetos no Brasil todo, em grandes museus, grandes entidades culturais, orquestras, feiras literárias, teatro, enfim, todo o recurso do incentivo fiscal do Itaú é, para terceiros. Então, isso é bacana, o que faz com que o banco apareça ainda mais como um grande mecenas na arte brasileira, né? E aí, assim, na sua visão, olhando o mercado de arte brasileiro hoje, como é que você vê hoje o mercado de arte brasileiro e a relevância, né, da nossa instituição, né, do Itaú Unibanco neste ecossistema? Então, eu comecei a colecionar arte há uns 35 anos atrás, assim, de uma maneira mais sistemática, mais consistente.
Naquela época tinha muito poucas galerias e muito poucos colecionadores. Era um mercado muito pequeno, muito pequeno. E ao longo do tempo isso veio crescendo. Hoje, 2025, é um mercado grande, tem um volume enorme de galerias, de artistas. Foram criados vários museus, entidades culturais, feiras, né, como a SP Arte e outras que tem em São Paulo, no Rio, em Pernambuco, Goiás, tem várias feiras de arte no Brasil. Então é um mercado que cresceu muito. O colecionismo cresceu muito entre os jovens, né? A gente percebe isso claramente, visitando as feiras, os museus. Acho que a arte entrou, além de ser um certo ativo financeiro, mas também entrou, do ponto de vista cultural, nas casas das pessoas, os jovens. A gente percebe claramente esse movimento. Aqui no Itaú Cultural, a gente percebe também esse movimento. O público aumentou substancialmente. Eu vejo isso no MASP, no MAN, na própria Bienal, entidades que eu estou mais próximo. A demanda por arte cresceu assim assustadoramente nesses últimos 10 anos, e especialmente depois da pandemia. O público cresceu demais, que visita, que vai em galerias, que vão nos museus. E o Itaú Cultural tem o seu papel, né? Nós temos esse prédio aqui na Avenida Paulista, que a gente foi, ao longo desses últimos 10 anos, deixando de ser um prédio administrativo para ser um prédio efetivamente de uso do público. Então, hoje, dos nossos 12 andares, 10, com esse novo aqui, são de uso para o público. Nós tiramos toda a área administrativa daqui, colocamos em outro prédio, e hoje é um prédio que o público vem e tem seis, cinco, seis Posições. exposições que ele pode ver. Virou um destino, né? Até 10 anos atrás a gente tinha duas, Eu três me exposições recordo no que às máximo. vezes você tinha que pular de andares para poder conseguir ver as Exato. Hoje não. exposições. Hoje o prédio todo está ocupado. E esses dois andares que sobram são os andares de área técnica, andares que têm atividades para crianças, não são andares de uso administrativo. Então, acho que o Itaú Cultural tem o seu papel, né? Todo o processo de seleção dos projetos que a gente tem, que também você perguntou. Nós temos um comitê já há mais de 20 anos, que eu coordeno, que o Itaú Cultural faz a seleção dos projetos. A gente é muito demandado, você pode imaginar, a gente recebe muita demanda de projetos, até porque as pessoas sabem que a nossa verba é grande. E a gente tem um comitê, o Itaú Cultural faz uma certa triagem e leva uma proposta para o comitê, e lá a gente aprova esse, não aprova aquele, enfim. Tem toda uma dinâmica estabelecida com governança, critérios, o que a gente apoia, o que a gente não apoia. Então, tem todo um processo já bem sólido em termos de governança para aprovação desses projetos. Tá? Queria falar ainda um pouco mais de arte brasileira, mas agora num contexto internacional. No ano passado, foi um privilégio a gente ter tido, né, a Bienal de Veneza, a primeira Bienal do mundo, né, a mais importante no mundo das artes, e o Adriano Pedrosa, né, diretor artístico do MASP, ele foi o curador daquela Bienal. A gente esteve juntos lá, visitando na pré-abertura. Confesso que para mim foi um privilégio triplicado, porque um momento a gente estava caminhando nos corredores, eu vi você, eu grudei do seu lado, que perguntei, Alfredo, o que você achou dessa? Aí você falou uma coisa, andei mais um pouco, você falou outra. Então, assim, aprender com você é um masterclass constante. Mas aí, voltando aqui para a minha pergunta, a nossa pergunta de curiosidade foi uma projeção muito importante para o Brasil naquele momento, né? Sim. Inclusive, até o nome que ele escolheu para a exposição, né? O Foreigners Everywhere. Olhando então agora para isso, né? O Brasil com essa relevância que você explicou aqui para a nossa audiência dentro do próprio mercado brasileiro, mas tendo tido essa exposição que a gente teve, né? De um brasileiro curando e com uma grande coletânea de arte brasileira, além do que normalmente a gente costuma ver, né? Como é que você vê o Brasil inserido ou expandindo a exposição da arte brasileira no cenário internacional? O Brasil teve vários momentos no mundo internacional da arte, né? Um deles foi a própria criação da coleção do MASP,
naquele momento do pós-guerra, dos anos 50, onde a coleção do MASP ela ficou circulando pela Europa, até haver uma regulamentação de como ela poderia entrar no Brasil sem pagar os impostos e tudo mais. Isso depois foi regularizado, acho que pelo Juscelino Kubitschek, enfim. Mas nesse período a arte circulou muito, eh, com uma coleção e o nome do MASP, né? Depois eu diria que teve tudo, claro que sempre teve o aspecto das bienais Uhum. aqui, né, que mostrava arte brasileira, o Brasil com pavilhão na Bienal de Veneza, sempre teve uma importância grande. E acho que depois, nos anos 2000, a arte brasileira ganhou um espaço muito grande no mercado internacional, com as galerias indo participar mais das feiras, os artistas sendo mais convidados para participar das bienais que existem ao longo de vários países, várias cidades, né? E, então, eu acho que houve também esse movimento. Eu diria que hoje, 2025, acho que a década passada foi uma década ruim para a arte. O Brasil teve vários problemas políticos, econômicos e tal, saiu um pouco da moda. E eu acho que a gente vê nos últimos anos o Brasil entrando na moda de novo. Acho que o papel do Adriano na Bienal, mostrando não só artistas brasileiros, né, mas artistas de países menos conhecidos, né? Foi uma Bienal muito diferente. Muito. Ela foi muito elogiada e muito criticada. Ela teve os dois ângulos, né? Os países, os críticos europeus criticaram porque era uma arte mostrada lá, era uma arte mais dos países em desenvolvimento, uma arte mais indígena, uma arte mais primitiva. Então houve uma certa crítica. Mas eu acho que isso pôs tudo isso no radar. Eu acho que o Adriano teve a coragem de fazer esse projeto, né? E a própria Bienal de Veneza aprovar esse projeto que o Adriano propôs. E acho que foi um marco, né? Eu acho que isso trouxe de novo não só o Brasil para o cenário das artes, mas outros países que eram muito marginalizados entraram nesse circuito internacional de novo, né? Tá bom. Tá chegando próximo ao final, eu não gosto. Eu queria ficar aqui a manhã toda com você. Então, pensando um pouco no futuro, qual o legado que você gostaria que o acervo do Itaú e o apoio dessa instituição deixasse ir para as próximas gerações? Acho que uma das características do Itaú, William, do banco, que fez 100 anos o ano passado, né? Foi a sua capacidade de se adaptar aos tempos, às novas tecnologias, às novas demandas dos clientes. Eu acho que a coleção do banco também reflete isso. Ela tem desde a brasiliana, né, desde as obras do início do século XIX até obras de 2025. Então, eu acho que o legado que a gente tem é cultivar essa arte através do Itaú Cultural, né? Da nossa enciclopédia, instigar as pessoas aqui nas exposições que a gente faz aqui no prédio, leva muitas coisas para o resto do Brasil. A gente, como eu disse, a gente circula muito a nossa coleção de arte, recortes dela por vários estados, várias cidades. Então, eu acho que o legado é continuar uma coleção que vá sendo se adaptando aos temas e trazendo para dentro dela os sistemas mais contemporâneos, né? E que a gente vê no lado social, no lado político, toda essa parte de arte indígena, arte dos artistas negros, das mulheres, né? Que são temas que cresceram muito nos últimos anos, que nós temos representação na nossa coleção. A gente comprou obras que falam com essa tendência. Eu acho que o legado é continuar construindo uma coleção que fale com o seu tempo e que atice nas pessoas uma certa curiosidade. E aí a última é um pouco mais pessoal, né? Qual o legado que o Alfredo ele quer deixar para sua família, para a sociedade, enfim, para o mundo com relação às artes Eu não tenho uma e à cultura pretensão brasileira? de ser lembrado. Acho que tem pessoas que realmente assim fizeram a diferença. Cícero Chateaubriand, o MASP, o Titilo Matarazzo com a Bienal, Milu Vilela no MAN, ela recuperou o MAN, trouxe o MAN também de novo a um novo patamar. Enfim, tem várias pessoas, vários curadores, um Paulo Herkenhoff,
grande curador, o próprio Adriano Pedrosa, hoje em dia, grande curador, um grande provocador, Aguinaldo Farias. Enfim, tem várias pessoas que, de fato, deixam um legado, deixam escritos, deixam livros. Eu não deixo nada disso. Eu gosto de participar, gosto de arrumar a casa, atuar na governança. E feito isso, eu saio e não tenho uma pretensão de deixar meu nome escrito em algum lugar. Não, eu acho que é um papel meu, é o papel de arrumar as casas, de governança, e eu fico muito feliz de poder ter ajudado o Bienal, ajudado o MASP, o próprio Itaú Cultural, que não tem as dificuldades financeiras, Sim. mas também tem que a gente discute muitos rumos, né? Para onde vai, o que a gente vai fazer, o que não vai fazer. Enfim, acho que tem todo um lado, né? E eu sou um doador de obras de arte, dou muita obra de arte para os museus, não só aqui de São Paulo, do Rio, em outros lugares. E até no exterior, já doei várias obras de arte para museus internacionais e artistas brasileiros, que eu acho importante, né? Sim. Abrir as portas e ter os artistas brasileiros nos acervos das museus mais relevantes, né? Assim, eu não tenho. Eu estou feliz com o que eu fiz e com a minha coleção. Vou continuar atuando, doando obras. E é isso. Não tem uma vaidade pessoal nessa minha atuação no mundo das artes plásticas, né? Alfredo, muito obrigado. Um privilégio estar aqui com você. Deixar que a nossa audiência pudesse aprender mais sobre colecionismo, sobre curadoria e principalmente o impacto que o Itaú Unibanco faz como um grande incentivador da arte brasileira na nossa sociedade. De novo, muito obrigado. Obrigado, ele, pelo convite. Nosso papo foi gostoso, dava para Dá para falar continuar. muito Tem mais. vários assuntos que a gente acabou não cobrindo, enfim, tem vários ângulos, né, do colecionismo, da cultura, né, da arte brasileira, mas foi um prazer poder falar aí para os nossos clientes. Bom, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Bom, chegamos ao final da nossa segunda temporada do Private Talks. Foi um privilégio conduzir todas essas sessões de entrevistas de um tema tão rico e que eu particularmente admiro muito. Muito obrigado.